Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa e agora vamos falar de meio ambiente, vamos falar dessa causa da reserva Chico Mendes. Nós recebemos aqui na segunda-feira o senador Márcio Bittar e ele tem uma visão completamente diferente dos defensores da Resex sobre a questão de como deve funcionar. Para ele, lá tem que ser aberto para que as pessoas decidam se vão colocar pasto, se vão derrubar todas as árvores. E eu estou recebendo aqui Jane Maria Vilas Boas, ela é antropóloga, ela também é membro dos diretórios nacional distrital da Rede Sustentabilidade e assessora da ministra Marina Silva. Eu esqueci de mais alguma coisa ou tem mais um detalhe que eu... Eu sou representante do Ministério do Meio Ambiente no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, junto ao Ministério das Mulheres. Então, boa tarde. Eu vou logo começar perguntando o seguinte, existe realmente esse caos na reserva Chico Mendes, como apontou a CPI das ONGs? Bem, primeiro, boa tarde aos seus telespectadores, ao seu programa. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Olha, todas as coisas que você conta de um determinado ponto de vista, né? E o ponto de vista de quem espalha que existe esse caos, realmente é um ponto de vista de quem considera que a reserva extrativista, que é uma unidade de conservação da natureza, é uma coisa que atrapalha, principalmente atrapalha os planos dessas pessoas, né? Então, existe problemas? Sim. Existe coisas a serem feitas? Sim. Nós tivemos 4 anos de desmonte do ICMBio, uma reconcentração da estrutura para inviabilizar a instituição, e nesse último ano a gente está aos poucos convocando mais funcionários e tal para poder continuar um processo que foi interrompido por 4 anos. Chegou a dizer que as pessoas viviam presas às regras da reserva. Qual é a vantagem, gente, de se preservar a Chico Mendes, a reserva Chico Mendes, para que as pessoas possam entender isso? Nós temos uma economia da floresta em pé que, com cálculos científicos, com dados por hectare, você tem um conjunto de atividades que mantém a floresta em pé e que presta serviço ambiental para a pessoa que está ali, que é dona daquela unidade onde aquele hectare está e todos os seus, e presta um serviço ao país e ao planeta. Nós somos responsáveis pela maior floresta tropical do planeta, que presta um serviço ambiental para o sudeste, para o centro-oeste, vai até o norte da Argentina, as águas que a Amazônia lança no coisa, mas ela precisa ter árvores, né? E as árvores e a água, que eu saiba, é fundamental não só para uma reserva extrativista, ela é fundamental para a agricultura do país, inclusive aquela que vive de Então nós não estamos falando dos moradores lá, nós estamos falando da extensão disso. Né? Exatamente. Então, quando você remove a cobertura vegetal, você deixa de ter os serviços ambientais que ele propõe e você deixa, então, de remunerar isso. Agora, hoje a reserva ela tem capacidade de, com um hectare de floresta, com todas as possibilidades que ele tem, no mercado de carbono, pagamento por serviços ambientais, a exploração de ativos para cosmético, farmacologia, que sequer foram conhecidos ainda, você já taca fogo e bota uma espécie ou bota pecuária. Agora, a soja e a pecuária, para darem resultados, ela precisa de grande extensão. Quem tem uma grande extensão? Quem tem dinheiro. Então, é uma economia que favorece aos grandes proprietários, aos grandes donos de capital. E as populações que estão lá, elas não têm direito a ter sua terra, a ter o seu trabalho e principalmente a ganhar muito mais com a economia florestal do que com a pecuária e a agricultura de monocultura. A senhora esteve na CPI quando a ministra Marina Silva acompanhando. E o discurso era o seguinte, essas ONGs recebem muito dinheiro e eu perguntei ao senador, há o desvio desse dinheiro? Há o desvio de finalidade? Ele não respondeu diretamente isso, apenas disse que o dinheiro está enriquecendo pessoas da Europa e não serve para quem vive aqui. Essas ONGs estão realmente fazendo tão mal à Amazônia? Então, o que é uma ONG? Né? Para começo de conversa, é a organização e uma iniciativa de pessoas da sociedade que são técnicos com uma determinada capacidade ou de pesquisa, ou de prestação de serviço, ou de organização social, ou de apoio a comunidades onde às vezes o Estado não chega, né? E existe toda uma regulamentação, nós temos o EMIROSC, que é o Estatuto do Terceiro Setor,
ele é considerado cientificamente, com as análises estatísticas, como um dos setores da sociedade, que é o terceiro setor, e sem fins lucrativos. Então, se as pessoas se organizam para prestar serviços sem fins lucrativos, elas precisam de financiamento de algum lugar, né? E os serviços são atestados, existem, se você tiver seriedade, você levanta muito trabalho feito pelo WWF, pelo Greenpeace, pelo IPAM, pelo Instituto Socioambiental, em lugares onde o Estado não tem a agilidade ou a capacidade de chegar com a mesma dinâmica que eles chegam, né? E você tem o terceiro setor, no terceiro setor você tem instituições de igrejas, você tem instituições que são de mediação de recursos, você tem OS que prestam serviço ao Estado, porque isso é legalmente constituído. Esse discurso de demonizar as ONGs é um discurso muito oportunista para esconder as coisas das pessoas e não para esclarecê-las. Inclusive se levantou até a suspeita de alguns membros da CPI que já foram multados, que têm áreas em reservas, mas nós no Acre nós não temos só a reserva Chico Mendes com problemas. Nós temos outros locais que geram vários conflitos agrários, conflitos silenciosos, mas que no meio dessas comunidades elas estão se tornando cada vez mais violentas. E eu imagino que seja o Brasil inteiro esse problema, mas na Amazônia ela é especial, é particular. E a ministra, ela tem uma visão sobre isso? A ministra, por exemplo, você me responde já a segunda, ela vem ao Acre para poder... Há uma cobrança, cadê a Marina? Ele mesmo cobrou aqui, o que a Marina está fazendo pelos acreanos? Existe isso, esse projeto de ver os conflitos na Amazônia? E aí, especial do Acre? Com certeza, quando você tem disputa de território, você tem conflitos pesados e o desejo pela terra não é só o desejo pela terra, é um patrimônio, né? Alguém que grila a terra, que investe, que tem a ousadia de cometer um crime para ter a terra, ele está disposto a qualquer coisa depois, né? E essas pessoas que querem se apropriar da terra, elas não querem respeitar a floresta, uma poligonal de uma unidade de conservação onde é um bem de todos que estão ali dentro, a gestão é coletiva, democrática, decidido junto com o Estado. E essas pessoas que são ávidas pela propriedade, para si mesmo e para ganhar dinheiro, elas não entendem as coisas que não têm o valor do dinheiro, que tem outro tipo de valor, né? As pessoas que culturalmente estão acostumadas a viver dessa forma. Então você tem um conflito de projetos. De um lado, quem quer cultivar a sua história, o que sabe fazer, viver do jeito que gosta e tudo mais. De outro, alguém voraz por aumentar seu capital, aumentar seu dinheiro, aumentar suas propriedades. E se tiver gente na frente, não importa, passa por cima. Isso é um tipo de valor que o dinheiro não reconhece. Posso né? fazer uma pergunta rápida, a pessoa responder rapidinho, essa é importante. Alguns membros do Estado foram para a COP, mas a gente não vê na agenda do Estado essa coisa do meio ambiente. Não fica meio um discurso vazio, ou só para enganar quem está aqui? Então, o governo Lula tem hoje 19 pastas com agenda ambiental. Quando a ministra foi ministra pela primeira vez, o Ministério do Meio Ambiente era um ministério muito pequeno na Esplanada, que quase tinha um orçamento muito pequeno e muito pouca capacidade operacional. Hoje nós temos 23 pastas com agenda ambiental, 15 anos depois, né? É uma alteração muito grande, porque a gente está vivendo a mudança climática. Tem gente morrendo com excesso de chuva, tem gente morrendo com excesso de calor. Nós estamos experimentando seca que está afetando a produção das coisas. De fato, a agenda ambiental está colocada, né? E essas 23 pastas estão trabalhando, e especificamente o Ministério do Meio Ambiente, quando a ministra fez recuar 82% do desmatamento com o PPCDAM, que é o Plano de Combate e Controle ao Desmatamento na Amazônia, hoje nós vamos fazer isso em todos os biomas, naquela época com 13 pastas, agora com 19. Mas obrigado, viu? O nosso tempo foi curto, se a gente fosse falar de meio ambiente aqui, eu quero agradecer. Eu conversei com Jane Maria Vilas Boas, ela é antropóloga, e como eu já falei também, ela é assessora da ministra Marina Silva, e você viu aí que conhece muito bem os destinos do meio ambiente, principalmente a reserva Chico Mendes. Eu quero agradecer a sua presença, tá? E agradecer você que acompanhou o programa durante todo esse dia de hoje, e lembrando que amanhã estamos de volta, viu? Até amanhã.